Olá, tudo bom? De volta com a Hora Nona de hoje. Vamos falar de literatura, de história, de teologia. Você tem ideia quanto tempo demorou para a comunidade cristã entender que Jesus Cristo é Deus? Isso foi logo após a ressurreição ou demorou? Daqui a 10 segundos eu vou falar sobre isso, vou apresentar um livro que vai modificar sua visão a respeito deste assunto tão importante. Se você não é inscrito no meu canal, aproveite esses 10 segundos de break para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, isso é importantíssimo. Também dê uma like, curta o nosso vídeo e participe com seus comentários. Já já eu volto. De volta com a Hora Nona, nós vamos falar de um livro que eu terminei de ler essa semana, um livro muito bom, se chama Quando Jesus se Tornou Deus. Esse livro aqui, a luta épica sobre a divindade de Cristo nos últimos dias de Roma, escrito por Richard Rubinstein. Vamos ver quem é o Richard Rubinstein. Eu vou ler aqui na orelha do livro. Ele é um especialista em conflitos religiosos, e transporta-nos de volta a um império cheio de contradições e tumultos. Enquanto o Ocidente, cujo coração era Roma, estava decadente, o Oriente, um ponto central convergente de comércio, arte e conhecimento, estava em plena efervescência. O Império do Oriente tinha em Constantinopla, a moderna Istambul, o seu centro, lá na Turquia. Nas grandes cidades como Alexandria, Antioquia, Constantinopla e Cesareia, o conflito criado pela divindade de Jesus resultou em inúmeros concílios ecumênicos, inclusive no famoso concílio de Niceia. Olha aí, esse livro trata desse assunto tão sério, quando Jesus se tornou Deus. Nós vivemos já tão distantes desse tempo que para nós é algo comum pensar Jesus Cristo como a segunda pessoa da Trindade Santa. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse processo não foi rápido na vida da igreja. Demorou muito. Foi no século IV quando esse assunto finalmente foi resolvido. Um século extremamente confuso, com muito conflito religioso, muita morte, muita perseguição, muita eliminação de quem pensava diferente, crescimento do arianismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo, Ário, um presbítero que arrebanhou muitos seguidores e que perturbou a vida cristã durante muito tempo. Diz aqui assim: 300 anos depois da crucificação de Jesus, o Império Romano testemunhou o primeiro momento mais decisivo da história. Um debate violento, conhecido como a controvérsia ariana, que durou mais de 60 anos. Dividiu o Império Romano e mudou para sempre a face da igreja cristã. Hoje a gente fica meio assustado, admirado, porque o debate religioso entrou na esfera política. Agora mesmo, nós tivemos há poucos dias a indicação de um pastor da minha igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, para ser ministro do Supremo. A justificativa que o presidente da República usou, claro, o pastor tem um notório saber jurídico, isso é inquestionável e ninguém põe isso à prova. Mas o argumento usado pelo presidente da República é que ele queria indicar ao Supremo Tribunal Federal alguém que fosse terrivelmente evangélico. E isso então deixou muita gente apavorada, porque entrou a discussão religiosa nesse assunto. Algo totalmente comum, corriqueiro, nos primeiros séculos do cristianismo, principalmente no século III, século IV, principalmente no século IV com Constantino. Esse livro, então, vai nos mostrar esse entrelaçamento íntimo entre religião e política, igreja e Estado, fé e ação
do próprio imperador. O autor trata então desse assunto aqui, são 11 capítulos no livro, um incidente em Alexandria, o silêncio de Apolo, uma disputa na casa de Deus, o grande santo concílio, os pecados do corpo, as paixões na mente, o cálice quebrado, morte em Constantinopla, o Oriente contra o Ocidente, o Império Ariano, os deuses antigos e o Deus novo, quando Jesus se tornou Deus, que é então o último capítulo. Ele mostra principalmente a grande briga entre os que seguiam Ário, aquele presbítero que negava a divindade de Cristo, e a outra parcela da igreja que vai defender que Jesus Cristo também era Deus. Essa discussão começa a ser resolvida, de certa maneira, no Concílio de Nicéia, com a elaboração do credo, desse credo que você provavelmente conhece. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Pois bem, esse credo que você conhece, provavelmente você conhece, frequenta uma igreja cristã, ele foi elaborado para resolver essa questão ariana, essa questão da divindade de Cristo, a definição da Trindade. E na pacificação desse processo nós vamos ter uns padres do Oriente que foram muito importantes, Basílio Magno, Gregório de Nissa, eles foram importantíssimos nesse processo. Mas também o Ocidente teve figuras que foram muito barulhentas e polêmicas, como o bispo Atanásio. Aqui diz: os protagonistas da história eram Ário, um presbítero, erudito, eloquente, e Atanásio, um bispo brilhante e dedicado, mas bem violento. Ário afirmou que Jesus era inferior a Deus e que seu papel verdadeiro era servir de modelo de virtude para toda a humanidade. Atanásio considerou a declaração de Ário uma heresia e um ataque ao próprio Jesus. Entre os adversários poderosos desta disputa estava Constantino, o grande, que se fez cristão, o primeiro imperador cristão de Roma. Rubinstein, então, consegue recriar todo aquele ambiente antigo, todo aquele mundo antigo, neste seu livro fabuloso, Quando Jesus se tornou Deus. Eu não vou dar nenhum spoiler sobre o livro, não quero entrar em detalhes sobre esse livro, mas lembrar que é importante que você tenha um conhecimento histórico de como foi que nós chegamos a elaborar a doutrina da Trindade e a entender que Jesus Cristo é também Deus. Isso demorou muito, foram cerca de 4 séculos até esse assunto ficar definido na igreja, e é o pensamento predominante hoje em todos os seguidores de Jesus Cristo, que ele é então a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nasceu, encarnou-se, tomou forma humana, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia. E então, no transcorrer dos primeiros séculos, a cristandade começa então a prestar culto a Jesus Cristo, até chegar à ideia que ele é também Deus. Mas isso não foi fácil, não foi barato, custou o sangue de muita gente. Muita gente morreu dos 2 lados por causa disso, e foi preciso então que houvesse uma intervenção de Constantino, o imperador, para apaziguar essa situação, porque as questões religiosas pautavam todas as discussões no mundo de então. Por isso que você não se assuste, não fique apavorado com essa discussão religiosa que hoje tomou conta do cenário político nacional, porque isso é algo que sempre volta dentro do tempo, dentro da história, sempre esse debate volta em maior ou menor proporção. Se você quiser saber mais sobre quando Jesus se tornou Deus, eu recomendo então este livro aqui de Richard Rubinstein, que é uma pérola para o seu aprofundamento histórico sobre este assunto. Eu fico por aqui. Valeu, tchau, tchau.